Lili Elbe, nascida Einar, foi uma artista de sucesso conhecida por ser provavelmente a primeira mulher transexual a submeter-se a uma cirurgia genital. Lili faleceu meses após sua 5ª cirurgia de readequação sexual. Em 2015, foi produzido um filme sobre sua vida. A garota dinamarquesa. Desde que nascemos, nosso sexo é revelado. Somos ou menino ou menina, e nosso gênero determina se viveremos em um mundo azul ou rosa. Ao longo da vida, a maioria de nós naturalmente se adapta ao gênero sexual. Garotas usam vestidos e brincam de bonecas. Os meninos, calça e carrinhos. Mas para alguns, o corpo que têm não condiz com o que querem ser, e eles insistem em terem nascido com o corpo errado. Esses casos são diagnosticados como transtorno de identidade de gênero e geralmente se manifestam no início da adolescência. Eu me chamo Lan Matos, tenho 33 anos, sou casado há 6 anos e sou um homem trans e vice-coordenador nacional do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Meu nome é Alexandre, todo mundo me conhece como Xande. Eu me entendi como transexual em 2004, quando eu participei de uma reunião de travestis e transexuais que tinha na Associação da Parada. E eu fiquei observando e falei, cara, eu sou isso, só que e agora? Bom, eu sou a Buba, eu tenho 19 anos, eu sou DJ, sou apresentadora de programa e sou transexual. Bom, meu nome é Heitor, eu vim de Americana há um ano, né? Eu tô aqui em São Paulo. Assim, um dos principais motivos, né, para vir para São Paulo, inclusive, foi fugir um pouco do conservadorismo, né, que mais tem no interior. Os homens trans são meninas biológicas, as mulheres trans são homens biológicos. Mas assim, não é só o biológico que vale, ao contrário, né, eu diria assim que o biológico é só um detalhe, é um pênis e uma vagina, a grosso modo. Mas não é só isso, né, tem todas as consequências disso, de ter nascido, como as meninas falam, os meninos falam, num corpo errado. Então a necessidade de adequar esse corpo à mente é que faz as pessoas virem nos procurar. Quando uma pessoa chega aqui, o primeiro cuidado que a gente tem é garantir o uso do nome social. Porque o uso do nome social, ele permite que a pessoa tenha um acesso mais, eu diria assim, mais respeitoso na instituição e nos serviços de saúde. Porque o nome social é o nome que a pessoa escolheu para ser chamada. E normalmente é o nome que ela deseja ser reconhecida, o nome que ela se sente pertencer, ao gênero que ela se sente pertencer. O nome social, ele é um paliativo só. Os decretos que a gente tem hoje, o SUS aceitar nome social, é um paliativo para diminuir o preconceito e a discriminação em locais públicos. O processo para retificação de nome hoje é jurídico, podia ser administrativo, podia ser muito mais simples. Demora meses ou anos para você conseguir. E você tem que provar que você é doente, que você tem uma doença, para você conseguir mudar seu nome. Entendeu? Quando você é uma pessoa assim, se seu nome te traz um desconforto ou te causa constrangimento, a lei permite você entrar, explica por que você quer mudar o nome, vai lá e muda. É o nome. Os números dos seus documentos vão permanecer os mesmos. Mas tem muito lugar que não aceita, que não quer aceitar, porque é muito simples. Esses dias eu fui num prédio, lá na Paulista, aí eles pediram para apresentar o RG. Quando eu dei o RG para ele falou assim, cara, vai lá na delegacia, porque erraram o teu nome, mano. Colocaram nome de mulher pra você. Aí eu falei assim, não, você tá de brincadeira. Falei, pô, valeu, cara, assim, eu vou mesmo, vou trocar meu RG. Então, assim, essas coisas é muito legal, assim. E para as pessoas, não dá pra olhar pra mim e me chamar pelo nome feminino, né? Apesar que tem algumas pessoas, principalmente algumas pessoas que te conhecem antes dessa transição, e assim, é uma coisa muito ruim, porque elas têm aquela desculpa, né? Ah, mas eu te conheci antes, né? Mas você não tá me vendo como antes. Então, assim, é uma coisa que você vai também batalhando. Você vai todo dia, sabe, matando um leão por dia. Nem todas as organizadoras ainda têm a política do nome social no processo seletivo, né? A própria CESP
tem uma política de uso de nome social, mas você tem que ir lá no cartório, autenticar uma carta falando que, no meu caso, né, eu teria que fazer uma carta assim, eu fulana, né, que seria meu nome civil, requisito o uso do nome social. Não, eu não sou fulana. Como que eu vou fazer uma carta falando que eu sou fulana, pedindo para eu usar? Não, eu não vou fazer isso. Ainda mais se autenticar no cartório, gastar dinheiro com transporte, não. Eu diria que 90%, 99% das pessoas trans desejam hormonioterapia e cirurgias. Algumas pessoas chegam aqui, querem cirurgia, mas a cirurgia está demorando, para quem está entrando hoje, uma média de 20 anos. Desde 2009, o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais cadastrou 3.200 pacientes. Mais da metade são mulheres trans, enquanto só 15% são homens transexuais. Todo mês, de 20 a 25 pessoas procuram o centro para tratamentos. São realizadas apenas 24 cirurgias por ano, metade no Hospital Mário Covas e a outra metade no Hospital das Clínicas. Porém, o número de pessoas que estão na fila para a cirurgia de readequação sexual ultrapassa 400. Além disso, as cirurgias não são separadas por sexo. É até um pouco o nosso papel, fazer as pessoas pensarem no que elas vão fazer durante a vida até que a cirurgia chegue, para elas não pararem a vida por conta de cirurgia. Algumas pessoas vão entendendo que elas conseguem estar no mundo, né, porque estão desde pequenas, com o corpo que elas têm. Eu já nasci com uma diferença, eu tenho excesso de hormônio feminino no meu corpo. Eu comecei tomando só o bloqueador, por medo mesmo, sabe, de ter barba, sabe, de ter essas coisas, tipo, muito aspecto masculino. Elas não concebiam a ideia de que possa existir também a possibilidade de ter um homem que tenha vagina, ou que ainda tenha mamas porque não fez a cirurgia, se quer ou não fazer, né? De que os hormônios trazem características masculinizantes e que também pode ter homens trans que não tenham essa necessidade, não tenham esse desejo de ficar tão masculino assim. Com alguns amigos que que a única maneira que eu ia ter para acessar os hormônios seria dentro da academia, dentro de uma academia, que na verdade eram anabolizantes, né? E aí o cara falou assim, olha só, cada aplicação é R$15. Você paga e o cara te aplica. Eu falei, beleza, então aonde que eu faço? Se ele na academia, vem amanhã e tá tudo certo. Eu cheguei na academia, paguei o cara, cheguei na academia, tinha uma seringa pronta. Aí ele falou, essa seringa aqui é sua. Eu falei, tá. Aí ele foi e aplicou. Fiz mais 3 aplicações, eu fiz uma por mês, porque eu não sabia o que ia acontecer. E aí, pouquíssimo tempo, coisa de alguns meses, eu pesava 60 quilos, 58, 60 quilos, era bem magrinho. Em coisa de meses eu tava pesando 83 quilos. E aí eu passei mal durante a noite, morava com a minha avó, passei mal. E aí acordei sentindo uma dormência, não conseguia falar. Tentei gritar minha tia, não consegui. E eu não sei, acho que eu desmaiei e acordei só no outro dia. Eu fazia uso de hormônio, testosterona, antes de começar o acompanhamento, sem acompanhamento, porque não tinha um ambulatório. E falando com uma pessoa, falando com outra, a gente vai, é uma forma da gente querer ficar ansioso por esse corpo, por essa coisa. E a gente procura fazer as coisas pelo caminho que não é legal, né? Tipo, clandestino. Então falsificava receita, ia comprar. E nessa ânsia de mudança logo, rápida e tal, eu fiz um uso sem acompanhamento, com a quantidade errada, e eu tive em 2006 um AVC. Aí eu tive que parar, dois. Um seguido do outro, uma semana, outro. E aí eu tive que parar de tomar o hormônio. Aí volta tudo. Então assim, é muito ruim, porque aí volta a menstruação, para de nascer pelo, e fora que eu podia ter morrido, né? Nós já tivemos aqui algumas pessoas que desistiram da cirurgia porque conseguiram se ajeitar na vida, conseguiram trabalhar, conseguiram ter seus parceiros, conseguem viver em sociedade, então entendem, porque toda cirurgia tem risco, né? É um procedimento que tem risco, é um procedimento que eu diria assim, cara, é quase brincar de Deus, né? Para os homens trans, então, a gente tem 3 procedimentos cirúrgicos. A gente faz a retirada do útero e ovário, a retirada das mamas e a metodoplastia.
O que é a metodoplastia? A liberação do clitóris para que ele aumente. E a produção de duas bolsas escrotais a partir dos grandes lábios. Então assim, você pega o grande lábio, se corta e coloca uma bolinha de silicone e fica 2 testículos. Para as mulheres trans, a gente tem 2 parceiros, o Hospital das Clínicas e o Hospital Mário Covas. E aí o que é feito? É feito a genitoplastia, que é a transformação do pênis em vagina. Então você abre o pênis, se corta o pênis, tira as partes cavernosas e esponjosas e você faz uma inversão do pênis. Entre o testículo e o ânus, faz uma incisão ali e produz um canal vaginal ali, para introduzir esse pênis para dentro e ali fica o canal vaginal. Com os testículos, a gente só vai usar a bolsa escrotal. Tira as bolinhas, né? Tira o testículo, fica com a bolsa escrotal e a bolsa escrotal vai se transformar em grandes lábios. Então é produzido os grandes lábios e o canal vaginal. No Dia Internacional contra a LGBTfobia, o primeiro-ministro do Canadá apresentou um projeto de lei que dará total proteção e visa a verdadeira igualdade de gênero. Aqui no Brasil, a OAB aprovou o uso do nome social para advogados travestis e transexuais nas carteiras de identidade profissional e no registro da ordem. De acordo com os direitos humanos do país, identidade de gênero passou a fazer parte dos motivos proibidos para a discriminação, assim como raça, religião, idade, sexo e orientação sexual. Geraldine Roman é a primeira mulher transexual a atuar na área política. Ela será deputada de Batam, no norte da Filipinas. Tentando concursos públicos também, né, por conta do mercado de trabalho ser um pouco restrito, muito restrito, né, no nosso caso. Hoje em dia eu acho que, emprego, sabe, é uma das coisas que, é muito difícil, porque geralmente as pessoas olham para uma transexual, para uma travesti e acham que, obrigatoriamente faz programa, sabe? Eu já fui taxada assim várias vezes, você é assim, você faz programa? Não faço programa, eu sou uma mulher como qualquer outra mulher, por que eu teria que fazer programa? Porque eu sou transexual, sabe? Trabalho por conta é o que a maioria dos caras, uma grande maioria dos caras fazem, procuram alguma coisa para fazer por conta própria, ou vão vão fazer bico. Tem cara, eu já fiquei sabendo, tem homem trans que trabalha de servente de pedreiro. Enfim, se envolve até com coisas mais perigosas, que é trabalhar de aviãozinho para ficar passando droga. Acaba indo para pra marginalidade mesmo, assim. Enfim, vai mexer com troca de celular, contrabando, enfim, com várias coisas, porque não consegue emprego no mercado formal, com carteira assinada e tudo como todo mundo deve ter. É muito difícil quando você chega para solicitar, né, para ocupar uma vaga, e quando você apresenta a documentação, né, a vaga some, já foi preenchida, e é muito difícil. Não consegui terminar meus estudos, assim, frequentando a escola. Eu consegui terminar prestando o Enem para terminar o ensino médio. E eu pretendo esse ano prestar o Enem de novo para tentar entrar numa faculdade. Eu quero fazer pedagogia, é uma coisa que eu gosto muito e espero que eu consiga, né? As pessoas trans têm tanta dificuldade com o seu próprio corpo que elas nem entram em processos seletivos. Às vezes o nego é bom pra caramba, a pessoa saca muito da coisa e não vai porque só tem medo do preconceito. Então a gente já teve relatos de pessoas que participaram de todo o processo seletivo, passou, foi eleita para ser o candidato daquela vaga, mas quando descobrem que a pessoa é trans, não, você não tem perfil para trabalhar na vaga. Mas estavam procurando perfil ou alguém com habilidade para trabalhar naquilo? Beleza é algo que transcende o nosso corpo. Vem da alma. Eu amo ser mulher. É muito bom a gente se aceitar, se amar, reconhecer o nosso valor, oficialmente. Tô pronta.
os meios de aprendizado, de comunicação, de absorver conhecimento deles, a TV. Não adianta eu ou qualquer outra pessoa ir lá explicar, né, assim, que não vai ter tanto crédito quanto aquilo que é exposto na televisão. Então, assim, por mais que possa ser problemático, a forma como é abordado o assunto, sei lá, de repente num programa dominical, né, que tem maior audiência, em alguns programas principais de alguns canais da TV aberta, eu vejo como uma ajuda, assim, um apoio, porque eu sei que aquilo lá, no caso dos meus pais, eles vão assistir. Se fosse abordado o tema com respeito, com a linguagem que a gente usa, porque a gente usa umas terminologias que são importantes para o movimento. Quando eu enfatizo que são travestis, mulheres transexuais, homens trans, é uma coisa que o movimento decidiu chamar. Por que não chama todo mundo de trans? Né? Só trans? Né? Porque são especificidades diferentes, ao mesmo tempo que em algumas questões são muito iguais, mas isso invisibiliza. Quando você escuta um apresentador de jornal, que foi, eu acho que, Marcelo Rezende, que ele trata no masculino a travesti que foi assassinada, que ele fala que ela mereceu, praticamente ele fala assim, olha, esse povo realmente tem que morrer, não tem problema nenhum se você matar, né? Não apuram os fatos para ver o que realmente aconteceu, né? E a travesti só está na rua porque tem quem procura, né? E porque também não tem emprego. É a mesma coisa, é fechar as portas pra gente. Quando vê cara e vê crachá, né, aquela coisa, as portas são fechadas. A mídia não aborda, tipo, é uma coisa meio assim, mostra alguma coisa, mas nem sabe, tipo, é aquele comercial que só fica na internet, não vai pra TV, quando fala alguma coisa é na internet só, e rola um pouquinho, fica um tempo e some, né? Tipo, eu acho que a mídia, ela também, ela ajuda e não ajuda, né? Porque, tipo, no caso de homossexualidade, eu vejo muito quando tem alguma coisa sobre gays na TV, sempre menosprezando, sempre fazendo um papel meio, tipo, de comédia, sabe? Tipo, é sempre aquela coisa, tipo, com alguma coisa clichêzinha pra todo mundo ficar falando, e todo mundo pega aquilo e fica zoando na rua, sabe? Tipo, não é uma coisa positiva, eu não vejo como uma coisa positiva, sabe? Comigo aconteceu uma situação de ter que me explicar no último trabalho que eu estava aqui em São Paulo, né? Era um grupo de... Eu falei, olha, eu sou homem trans, né? Eu nasci assim, eu sou assado, e não estava entendendo, né? Inclusive, perguntavam, não é possível, você tem barba, então você tem pinto, você nasceu com pinto. Não, né? Tanto é que teve um momento que uma moça, ela falou, eu tenho teta ainda, não sei o que lá, então deixa eu pegar, palpava, né? Queria ver, eu falei, não vou mostrar nada, né? Aí, e eu tentando explicar, caramba, né? E não entrava, né? Aí eu usei, aliás, uma menina lá do fundo, ela falou, tem um tal de um cara, e ela tratando ele no masculino, isso que eu achei bacana, né? Tami, acha? Eu falei, isso, Tami, filho da Gretchen, não sei o que lá. Então, eu sou igual a ele, ponto, todo mundo entende, né? Então, assim, acaba ajudando a gente, né? Essas referências que aparecem na mídia, sim. E quanto mais referências aparecerem, melhor. How you feeling, Michael? Well, my name is Nomi. Oh, I'm sorry. Your mother's been calling you Michael. What kind of name is Nomi? Have you ever heard of anyone named Nomi? You were Michael before you came out of me, and you will be Michael until they put me in my grave. Mom, come on. She almost died. Não falei mais com meus pais desde então. O meu irmão, ele me apoiou bastante, né, desde o início, ele aqui em São Paulo, só que recentemente também não tem mais essa apoio. Minha mãe, ela é um amor de pessoa. Tipo, obviamente que é muito difícil pra uma mãe, assim como foi difícil pra mim, sabe? Tipo, minha mãe, na cabeça dela,
Na verdade, na cabeça de toda mãe, né? É preparada pra ser menino ou menina e, tipo, nada de mudança de sexo. Isso é uma coisa, tipo, muito... É além do que uma mãe tá preparada pra esperar, né? Mas a minha mãe, hoje em dia, ela conseguiu aceitar, assim, tipo, completamente. Ela consegue me entender. Tanto que, tipo, eu chego, ela não me chama mais pelo meu nome. Ela me chama de Buba, ou de Bu, ou de amor. E, tipo, ela consegue me respeitar bastante, sabe? Tipo, a gente compra roupa junto, a gente sai junto. Eu tive muita dificuldade com a minha avó. Mas, sabe, a educação que ela teve, sabe? A crença dela, sabe? Tipo, então, é uma coisa que não tem como eu querer implantar algo na mente dela e falar, você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou e é isso, pronto, acabou. Tipo, não é assim, sabe? Tipo, obviamente, ela me respeita muito. Eu chego assim na casa da minha mãe, na casa da minha avó, sabe? Tipo, eu sou assim, ela vai ter que me respeitar. Mas assim, eu também consigo entender que ela teve uma educação, ela viveu num tempo meio diferente do nosso, a gente ainda tá evoluindo e a gente vai continuar evoluindo muito. Eu conheci a Dani, a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ela, assim, olha só, as coisas não são como você tá achando assim, tão simples. Assim. Ela falou assim, como não é sendo mulher? Eu falei, sou, mas não sou. Não sou. Aí ela ficou meio sem entender, eu falei assim, vou te explicar, eu sou um homem trans, eu sou um transexual. Ela ficou meio assim, eu falei assim, vou te explicar o que é. Expliquei, mostrei várias, eu falei assim, olha, eu quero voltar a tomar os meus hormônios, eu vou passar por um processo cirúrgico e é isso que vai acontecer comigo. Eu vou ter barba, não vou ter seio, lá, expliquei tudo pra ela. Ela ficou lá, não, tudo bem, sua personalidade vai mudar? Seu caráter vai mudar? Eu falei, não, o caráter não vai mudar, a personalidade não vai mudar. Ela falou assim, é isso que vai te fazer feliz? Fazer toda essa transformação, toda essa mudança vai te fazer feliz? Eu falei, vai. Ela, então, vamos junto. Sou pai biológico de uma menina que tem 24 e agora tem uma neta. Eu não tenho pai nem mãe, meus pais são falecidos. Mas eu tenho irmãos que me tratam no masculino. Minha filha me trata como pai. Minha neta me chama de avô, de vovô. Qualquer igreja que eu entrasse, o pastor olhava pra mim e falava assim, olha só, você tá com baixa estima, você precisa recuperar sua feminilidade e você tá influenciando os jovens da igreja, enfim. Porque as meninas estão querendo, os jovens, tanto as meninas quanto os meninos estão querendo colocar piercing, tatuagem, não sei o que. Eu falei, olha só, pastor, minha autoestima tá tranquila, tá de boa, não tenho que resgatar nada, não tenho que recuperar nada. Então assim, desculpa, mas a sua igreja não serve pra mim. Eu ainda não fui agredida fisicamente, mas verbalmente, tipo, acontece quase todo dia, tipo, é meio que a gente acaba ficando acostumado, mas não pode se acostumar, mas assim, eu não vou sair debatendo na rua, tipo, 9 horas da noite, sozinha com 3 marmanjos atrás de mim querendo me bater, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu não posso fazer, porque eu sei o risco que eu tenho, entendeu? Tipo, eu não posso enfrentar 3 pessoas que eu nem sei de onde veio e querer falar, eu sou negra mesmo, transexual. Tipo, eu não sou assim. Aconteceu de eu entrar em transporte público e senhoras, desde senhoras a, tipo, mulheres com filhos, tipo, fazer sinal da cruz, sabe? Tipo, tá repreendido, Deus é pai, nossa, você vai queimar no inferno. Tipo, eu acho engraçado porque minha mãe é evangélica. Então, tipo, minha mãe, tipo, nunca ela faz isso, sabe? Tipo, por que a pessoa vai fazer isso? Aí querem envolver religião, sabe? Com sexualidade. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, é uma coisa absurda. Já aconteceu de, tipo, pessoas, eu sentar em restaurante, em lanchonete, e as pessoas que estavam perto saírem de perto. Já aconteceu de, tipo, eu estar em um lugar, tipo, chamar garçom e o garçom não vem me atender. E eu ficar, tipo assim, eu fico, ei, aqui, ó. Como o SUS aceita o nome social, todos os meus pedidos médicos vieram com o nome social. E aí, quando eu cheguei no guichê, expliquei que precisava fazer os exames, tá? Mas não falei que era trans nem nada, só que eu tinha que fazer uns exames. E aí a moça olhou o pedido, os pedidos dos exames, olhou o nome, olhou pra mim e falou assim, mas isso é homem ou mulher? Eu não preciso chegar lá, abrir a porta da clínica e falar, oi gente, bom dia, vim fazer uma transvaginal. Não vou fazer isso. Eu não preciso que as pessoas gritem, falem, isso é homem, isso não, isso a que ela se referiu, era eu sou um ser humano, eu não sou isso. Quando eu tinha 19 anos, eu fui violentado por quatro rapazes e fui estuprado. E que a minha filha é fruto desse estupro. Foi uma opção minha, não queria fazer aborto e tal. Mas esse medo eu ainda tenho. Não por conta do que me aconteceu, mas por conta do que a gente vê o que acontece
quando as pessoas descobrem que você não é heteronormativo, você não está dentro dos padrões, dentro da normalidade que eles dizem. Eu tenho uma frase que eu uso que assim, aceitar é uma opção, respeitar é um dever. Então assim, eu acho que você tem que respeitar a pessoa, independente do que ela seja. Então assim, eu não quero que ninguém me tolere nem que me aceite. Eu quero que me respeite. Se você não aceita a minha pessoa, é só não conversar comigo, mas não precisa me agredir, não me xingar, nem nada, entendeu? Bem por aí. A gente sai na rua sem saber se a gente vai voltar. Então, tipo, eu acho que essa é a maior dificuldade, sabe? Tipo, a gente tem medo de viver, tipo, não pelo que a gente é, mas pelo que as pessoas podem fazer com a gente. É complexo isso, né? Porque as pessoas não se sentem confortáveis por estar no mundo, porque o corpo delas imprime uma exigência social, né? Então, eu nasci de vagina, eu tenho que ser uma menina. Eu nasci de pênis, eu tenho que ser um homem. Quem falou isso, né? Quem disse isso? Quem botou essa regra, né? Na Bíblia, é o que alguns religiosos dizem. A justiça é o que o RG fala. Mas assim, se a gente pensar em ser humano, por que eu que nasci com vagina não posso ter atitudes masculinas ou querer ser... Cara, eu diria assim, todos nós poderíamos ter atitudes masculinas e femininas e ok, tudo bem. Então eu acho que a gente tem que sair das caixinhas e a gente permitir que as pessoas sejam o que elas são, independente da genitália que elas têm. Que elas sejam como elas se sentem ser. O mundo insiste em nos impor rótulos, e em algum momento todos nós os engolimos, os digerimos e aceitamos, sem nunca duvidarmos deles. Mas quem nós somos de verdade se encontra por dentro. Quem você seria se o mundo nunca tivesse te dado um rótulo?